Oi, vamos chegando aí. Oi, Marcele. Deixa eu ligar aqui. Bora compartilhar essa live aí com os contatos. A setinha na diagonal direita aí. Compartilhar com 10 pessoas pelo menos. Já vai ajudar muito. Um beijo pra ti. Tchelle, te amo muito. Saudade de você. Tá, vou esperar mais um pouquinho, mais uns segundos e aí a gente começa. Oi, Daniel. Quanto tempo? Daniel, ajuda a divulgar aí, compartilha essa live com pelo menos 10 contatos seus aí, clicando na setinha diagonal direita. Compartilhe com seus contatos. Quanto mais gente ver essa live, melhor. Vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. Eu já vou começar. Vou começar de uma maneira um pouco diferente hoje, tá, gente? Quem não acompanhar... Tudo bom, Daniel? Quem não conseguir acompanhar online, ao vivo, né? Pode ver depois, porque vai ficar disponível no IGTV. Né? Então, até, Daniel, você divulgando, ajudando a gente a divulgar aqui, né? As pessoas, mesmo que elas não vejam agora ao vivo, o ideal é que veja ao vivo, né? Para poder fazer perguntas, participar e etc. Vai ficar disponível para a pessoa assistir depois, tá? Então, vamos lá. Eu falei, né, no Stories, para quem não me segue, já vai me seguindo aí, tá? Porque nos stories eu sempre faço enquetes, faço perguntas e eu trago muito do resultado das enquetes, das perguntas para essas lives, tá? E agora eu vou iniciar de uma maneira diferente. Oi, Jailma, boa noite. Eu vou iniciar de uma maneira diferente essa live e dando as boas-vindas para o Maicon também, que foi responsável pela ideia dessa live de hoje. Boa noite. E é o seguinte, eu queria começar de uma maneira diferente essa live de hoje, tá? Quem tá chegando já compartilha com seus contatos aí, tá, gente? Com a setinha diagonal direita, compartilha com umas 10 pessoas, porque vai ficar disponível depois offline, tá? É o seguinte, vou começar lendo um texto que eu escrevi, inspirada pelo tema dessa live de hoje, vazio existencial, tá, gente? Então, eu vou ler esse texto, gostaria que vocês prestassem muita atenção, é um texto bem curtinho mesmo, tem no máximo 2 minutos, mas eu acho que é menos que isso. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto e depois me respondessem se faz sentido com o que vocês entendem por vazio existencial, ok? Então, vamos lá, eu estava inspirada na hora que eu escrevi, tá? E essa angústia que não sei de onde vem? Dói lá dentro, sabe? E eu não sei por quê. Às vezes começa com um pensamento. Geralmente são aqueles carregados de culpa. É como se me condenassem por simplesmente ser eu. Às vezes eu sinto um medo da solidão e dá um aperto no coração. Sinto que preciso de alguém, sinto como se não fosse capaz de seguir em frente. A dor é tão grande que dá vontade de sumir. É um misto de tristeza com incerteza e, de repente, desejo ser qualquer outra pessoa que não seja eu. Me falta alguma coisa que não sei o que é, só falta. E aí, gente? Alguém se identificou com o significado de vazio existencial? Eu me baseei esse texto pelas respostas, né? Como eu disse para vocês, da pergunta que eu lancei no meu stories, né? Hoje, inclusive eu fiz hoje essa pergunta. E aí lá eu perguntei o seguinte, gente, o que vocês entendem por vazio existencial? E aí eu tive diversas respostas. Aí algumas pessoas se identificando aí, a Marcele e a Jailma, eu muito. Muito bem, Jailma. Então eu vi, baseada nas respostas de algumas pessoas, eu elaborei esse texto, né? E realmente o vazio existencial é todo esse misto de sentimentos relacionados muito
com angústia, com tristeza e, como o próprio nome já diz, vazio, né? E na verdade, a palavra vazio existencial não é um termo técnico. É um nome, simplesmente, que alguém sentiu em algum momento e deu. E é o nome que melhor, é a expressão, né, vazio existencial, que melhor descreve o sentimento dessas pessoas, né? Então, assim, eu fiz, então, baseado nessas ideias que me deram, né? E aí, independente do que seja, angústia, medo, solidão, para cada um vai ser de um jeito. O que eu vou falar aqui vai ser de uma maneira muito genérica, muito generalista, mas é importante eu reforçar isso que eu falo sempre em todas as lives, quando os assuntos são muito específicos, como ansiedade, depressão e por aí vai. Eu vou frisar aqui para vocês que para cada pessoa funciona de um jeito muito particular, né? Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um contexto familiar, social, um contexto histórico que vai influenciar quem ela é hoje, tá? Então, assim, independente desses sentimentos, angústia, medo, solidão, para cada um vai funcionar de um jeito muito específico. Porém, o que tem tudo isso em comum com o vazio existencial é que angústia, medo e solidão, esses sentimentos denunciam uma criança que lá atrás, lá no passado, né, na infância, foi rejeitada, foi abandonada ou ela entendeu como um abandono. É uma criança que não teve pais, de repente, acolhedores, né, que ela se sentiu assim, né, ela interpretou, de repente, um posicionamento, né, um comportamento do pai ou da mãe como abandono, né, e ela se sentiu só. Veio todos esses sentimentos aqui, angústia, medo, solidão. Imagina só, vamos pensar numa situação hipotética aqui. A criança, sei lá, de 5 anos, 5, 6 anos, né? É uma criança que tá naquela fase lá, eu não sou psicanalista, tá, gente? Eu sou psicóloga, mas eu sou terapeuta cognitiva comportamental. A Jailma se identificando. Então, lá Freud, ele fala muito daquele contexto, né, complexo de Édipo e tudo mais, né? 5, 6 anos, a criança tá vivenciando tudo isso, né? Ela tá apegada com um dos pais, se for menino ou menina, né? E aí ela tem aquela sensação que se for menina, ela vai estar mais apegada ao pai, né? Se for menino, mais a mãe, né? Tem essa fase aí. Aí, diversas situações que fazem com que o pai ou a mãe se afaste, isso gera algumas coisas na criança. Óbvio, gente, que não existe regras, cada um vai funcionar de uma forma muito particular, tá? Mas o fato é, vamos pensar numa situação hipotética aqui, né? Um menino de 5 anos, ele tá brincando, ele tá sozinho, né? Vamos supor que ele subiu, né? E moleque, né? Menino tem muito disso. Ele subiu numa altura razoável, ele acabou caindo. O pai estava lá na sala assistindo TV, né? Ele estava super empolgado com o jogo, com algum filme, com alguma coisa. A criança gritou, o menino gritou lá da onde ele caiu. E o pai falou, fica quieto, menino, não quero saber, né? E continuou ali vendo o filme. Aí, só que o que aconteceu? A consequência disso, o menino quebrou o braço, né? Mas depois eles resolveram de alguma forma. Mas vamos pensar no impacto dessa atitude do pai com essa criança em alguns anos. Eu tô falando coisas, hipóteses, tá, gente? Não existe regra. O que pode acontecer? O menino pode interpretar qualquer tipo de dor física, dor emocional, como algo que ele não deve sentir. E ele se sente culpado toda vez que ele sente qualquer tipo de dor. Olha só, o trauma surge daí. A culpa é muito relacionada com algo que colocaram na gente, não é algo nosso. Entende? Pode ser a sociedade, pode ser os pais, podem ser adultos na nossa infância. Então, não é algo que vem de dentro da gente, é algo que vem de fora. Então, alguém vai lá e fala, você não pode fazer o que você está fazendo, ou você não pode sentir o que você está sentindo. É errado. E aí você reprime, e aí você se sente culpado toda vez que aquele sentimento vem, porque é inevitável. Mesma coisa da raiva.
fazendo, independente da religião de quem seja, né? Ah, não pode sentir raiva dos pais. Mas você sente, tá tudo certo sentir raiva de todo mundo, né? Então, você se sente culpado toda vez que se sente raiva. Mas não tá errado, né? Não é errado sentir. O problema é como a gente lida com esse sentimento. Se a gente vai lidando de uma forma equivocada, não conseguindo controlar as emoções, aí claro que a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter uma série de situações aí em relação aos nossos relacionamentos que vão ser disfuncionais. Então é interessante a gente fazer essa associação, tá? Com a nossa infância, que a angústia, o medo e a solidão, enfim, eles estão diretamente relacionados com a nossa infância. Aí vale a pena você, para cada um vai ser de um jeito muito particular, você avaliar que trauma é esse que você tem. É só você fechar os olhos, né? E resgatar esses sentimentos, essas emoções. Quando foi que você sentiu isso de maneira muito forte lá no seu passado? Na sua infância, na sua adolescência, não sei a idade que você tem, mas se você fechar os olhos e entrar em contato, fazer conexão com essas emoções, você vai resgatar, vai puxar essa lembrança. E talvez a resposta esteja bem aí, nessa fase da sua vida, nesse momento que você se sentiu só, que você teve medo e não teve quem te acudisse, que você se sentiu angustiado porque você não tinha o que você queria e ninguém foi lá e te explicou alguma coisa, você se sentiu abandonado, rejeitado. Então são várias emoções que giram em torno desse momento aí de angústia, medo, né? Uma ansiedade na psicanálise, se eu não me engano, tem um termo que é a ansiedade de separação. A gente dá outros nomes, hoje a gente pode se relacionar com dependência afetiva, dependência emocional. Então a pessoa pode ser muito dependente emocionalmente nos seus relacionamentos hoje. Então tem uma série de coisas relacionadas com esse tal de vazio existencial. A Jailma tá falando da adolescência, né? Foi na sua adolescência. Então teria que aprofundar, né, mais. A gente aprofunda mais na terapia. Na terapia a gente acha muitas respostas para esses traumas, né, com algumas técnicas. Então tem várias técnicas complementares que a gente utiliza na terapia. Então isso ajuda bastante, tá, gente? Então, o que acontece? Essa criança vai carregar esse medo, essa tristeza, essa angústia para a fase adulta. E aí, na fase adulta, ela vai ter esse tal do vazio existencial, tá, gente? Então, eu já vou aprofundar um pouquinho mais nisso, mas é importante a gente entender que a base disso tá lá atrás, tá em algum trauma que a gente viveu, tá? O Maicon tá falando aqui. Quando meus pais se separaram, eu fui morar com meus avós, né? Ele tá se referindo a essa lembrança aí. Gente, vai vir à tona um monte de coisa aí, tá, gente? Busquem seus terapeutas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá, gente? Então, assim, o mais interessante é a gente resgatando essas lembranças, é a gente limpar, né? Deixar tudo isso ir, né? Entender que naquela época, naquela ocasião, inclusive, gente, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, quem quiser acessar lá depois, é youtube.com.br/Michele Ribeiro, Michele com 2 L's e Y. Lá eu tenho um vídeo que eu falo da criança interna ferida. Todo mundo tem uma criança interna, que pode ser ferida ou não, né? A gente tem uma criança interna que é aquela que a gente viveu lá na nossa infância, né? Que não, a gente não elaborou muito bem e a gente carrega traumas daí. Então, o que é o ideal? É a gente resgatar essas memórias e conversar com a gente mesmo enquanto adulto hoje. Hoje você já é capaz de tomar posse da sua vida. Você não precisa de nenhum adulto para te acolher, para te dar um amparo, para te passar a mão na cabeça, para te colocar no colo, para te abraçar. Você não precisa. Você já é um adulto capaz de se acolher. Então é como se faltasse pra gente uma atualização do Windows, sabe? Eu gosto de fazer essa associação. A atualização do Windows ou do iPhone, que você precisa atualizar o iOS, sabe? Você tá lá atrasado, a coisa não funciona, tá né, dando problema.
é a mesma coisa. Enquanto você não atualizar, você vai continuar funcionando, sua cabeça vai funcionar como aquela criança daquela época, enquanto adulto. E isso é totalmente disfuncional, né? Então, é importante a gente deixar aquela criança lá atrás, né? Olhar para essa criança com carinho, colocar ela na nossa frente, conversar com ela e dizer: olha só, a minha dica para você é isso, isso, isso. O que você falaria para essa criança? Como se você fosse o adulto naquela época conversando com você mesmo. Que mensagem você passaria para essa criança? Né? A melhor forma da gente lidar com isso, às vezes, não vai ser tão simples assim. Por isso que eu falei da terapia, tá? Então é importante, todo mundo tem alguma criança interna ferida, tá, gente? Isso é importante a gente saber. Em algum momento, porque olha só, vamos pensar no seguinte, os nossos pais, né? Ninguém nasceu sabendo como ser pai e mãe, né? É só você pensar, sei lá, qual a sua idade, de quem tá me assistindo, não sei quem tá vendo e tal, essa live, né? Vamos supor que você tenha 23 anos de idade e é mãe, né? Ou pai, enfim. Você não nasceu sabendo como ser mãe e pai, você vai aprendendo a ser, né? E aí eu te pergunto, você é madura? Quando você engravidou, quando você teve seu primeiro filho, você era madura o suficiente? Então você vai aprendendo e desenvolvendo, né, a sua habilidade de ser mãe ou pai, né? Então assim, e aí a gente tem que lidar com as imaturidades desse ser adulto, né? E o mais importante pra gente curar a nossa criança interna ferida e deixar de lado, deixar pra trás esses traumas e esse vazio existencial que às vezes toma conta, é a gente perdoar esses pais, é perdoar quem nos feriu lá atrás. Então esse é o maior desafio de todo mundo, né? Todo mundo mesmo, tá, gente? Maicon, adorei a analogia sobre o Windows, perfeito. É bem isso mesmo. Quando a gente não atualizar lá o Windows, a gente vai continuar funcionando que nem aquele DOS. Acho que é mais ou menos por aí. Então, gente, você vai carregar esse vazio para sua vida inteira enquanto você não perdoar esses pais que te feriram. Enquanto você não atualizar o seu Windows ou iOS do seu celular ou sei lá o que, tá? Então é importantíssimo perdoar. É difícil, mas é possível. Inclusive dentro da terapia, e eu tô estudando PNL, né? Então dentro da PNL a gente também tem abordagem terapêutica pra gente perdoar, pra trabalhar com perdão. Não é simples, tá, gente? Não é mesmo, mas é um exercício importantíssimo. É interessante a gente pensar no perdão como uma ação e não como um sentimento. Porque quando a gente pensa como um sentimento, ele vai ficar mais difícil de ser exercido, né? Então, quando a gente pensa perdoar, é um verbo, é uma ação. Não envolve sentimento. O sentimento é secundário, o sentimento vem depois, é consequência da ação. É uma decisão. Eu decido perdoar. E eu decido perdoar porque eu decido por mim, em primeiro lugar, para eu me sentir bem. Porque se eu não perdoo, a única pessoa que vai sofrer com isso vai ser eu mesma. Entende? É muito mais inteligente eu perdoar. E perdoar é por mim e não pelo outro. É um ato extremamente... não é pelo outro, é pela gente, sabe? É saúde mental isso. A gente não esquece, com certeza. Só que a dor fica menor, né? Quando a gente ressignifica aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então, a Marcele tá dizendo aqui, mas se você decide perdoar, mas não sente isso, não adianta. Então, o sentimento, ele é que nem eu te disse, ele vem depois. Não é uma coisa assim, de uma hora para outra. É todo um trabalho que você precisa desenvolver com você mesma, né? Entendendo, compreendendo o que aconteceu lá atrás, compreendendo tudo o que aconteceu com os envolvidos e com você, buscando exercitar também a empatia, que também não é um processo simples. A empatia não é se colocar no lugar do outro, a empatia é você tentar entender o viés, o ponto de vista da outra pessoa. Então envolve todo esse trabalho até que sejamos capazes de modificar esse sentimento, né? Essa emoção em relação a essas pessoas. E você não precisa se dar bem, hiper, ultra, mega com a pessoa.
né? Então aquela coisa, né? Eu não preciso amar as pessoas que me feriram, mas eu posso encarar essas pessoas com uma maneira mais respeitosa possível, pela boa convivência, independente se sejam pais ou não, né? Porque ninguém é obrigado a amar quem não teve um desenvolvimento de afeto profundo no passado, né? E a gente sabe que existem muitas famílias disfuncionais. O que nos cabe é a gratidão, exercitar a gratidão, que a gratidão também é uma outra situação parecida com o perdão, né? É por nós e não pelo outro. A gratidão é pra gente se libertar das amarras, né? Vamos chamar assim, que nos prende a essas outras pessoas. Quanto mais eu não perdoo, quanto mais eu não me sinto grato, menos eu me liberto dessas pessoas. Compreende? Então, é pela gente, é libertador pra gente, né? Então, a gratidão é um exercício também, é um ato, é uma ação de agradecer, né? Não é muito mais do que um sentimento. Então, primeiro a gente perdoa, depois a gente sente. Primeiro a gente agradece, depois a gente sente. E tem técnicas, inclusive, gente, eu não gravei vídeo sobre o perdão, eu preciso gravar ainda. Mas tem técnicas de gratidão, tem várias técnicas. Gratidão é um exercício. Quanto mais você agradece, mais você recebe, tá? Então, assim, eu tenho um vídeo também, eu já falei do vídeo anterior, né? Mas eu tenho um vídeo também no meu canal do YouTube que eu falo sobre a gratidão, o poder da gratidão, tá? Existem muitas técnicas para você exercitar a gratidão e depois desenvolver esse sentimento. É um processo que vem por um caminho inverso, não pelo sentimento, mas vem pela ação, tá? Tá. Então, tendo por base isso que eu comentei com vocês, né, que a base desse vazio existencial tá na infância, né, naquela criança interna ferida, aquela criança que foi ferida e ficou ferida dentro da gente quanto adulto, e por isso que a gente sente e ressente, né, o ressentimento vem daí. O que é o ressentimento? É você ressentir, você sentir de novo a mesma emoção porque você não perdoou, né? Então, é por isso que a gente ressente as angústias, os medos, a tristeza, a solidão. A gente ressente e isso se torna um vazio existencial, que a gente dá nome de vazio existencial. Então, a solução qual é? Perdão, tá, gente? Só que, claro, tem algumas situações aqui para isso também, né? E tem algumas outras razões além dessa que eu apresentei relacionadas ao trauma. Então, por isso que é válido e importantíssimo vocês investigarem esse trauma, né? Que pode estar aí a raiz do seu vazio existencial, da sua tristeza e angústia recorrente, ok? Precisa descobrir, né? E a terapia ajuda bastante esse processo. Agora, uma coisa que é importantíssima eu falar e eu não posso deixar de falar, principalmente nesse momento, nessa transição que a gente tá, né, para setembro, que é o mês de campanha contra o suicídio. Então, se o vazio que você sente for muito intenso e constante, a gente pode falar da depressão. E a depressão a gente sabe que é uma doença muito séria, que afeta a fisiologia também. Não é só na cabeça. Começa na cabeça e pode também começar pelo físico. Porque às vezes a pessoa pode ter uma disfunção, uma queda na serotonina, que é o hormônio do prazer, neurotransmissor relacionado ao prazer. É o mesmo, gente, fica a dica, tá? É o mesmo neurotransmissor, hormônio que a gente libera na relação sexual. E com o consumo de chocolate também. Mas ele é muito mais complexo. Se a pessoa tem uma queda nesse hormônio, ela pode desenvolver a depressão, tá? E o contrário também acontece, que se a pessoa tem uma série de pensamentos que colaboram com a queda desse hormônio, ou seja, ela só pensa negativo, tudo para ela é catastrófico, tudo de ruim vai acontecer com ela, né? Se ela é o tipo de pessoa que não consegue ter mais uma visão de futuro, se ela tem uma desesperança muito grande, uma angústia muito grande, tudo isso vai colaborar com a queda desse hormônio. Então, gente, por isso que no caso da depressão é importantíssimo a pessoa buscar ajuda psicológica e psiquiátrica,
Nunca ou um ou outro. Porque se ela só busca o psiquiatra, por exemplo, ele vai passar o remédio que vai regular esse hormônio aí. Tem uma série de explicações aí médicas para isso. Ele vai regular. Ok, beleza. Só que a pessoa vai se ela não procura um psicólogo ou psicóloga, a pessoa vai se tornar dependente desse medicamento. Por quê? Porque ela não vai mudar o mais importante, que é aqui, os pensamentos dela. Então ela vai ficar dependendo daquele medicamento para melhorar o nível de serotonina e para ficar bem, para ficar feliz, para ficar legal. E não é assim que funciona. Então precisa sim de psicólogo e um médico psiquiatra para tratar da depressão. Então a depressão é também uma das causas desse vazio existencial aí. Pode ser, né? Esse tal de vazio existencial que eu tô falando pra vocês. Se for muito intenso, recorrente e constante, todo dia, né? Todo dia à noite, eu sinto assim, né? Todo dia, enfim. E é interessante a gente pensar na noite, né? Por que geralmente as pessoas têm esse sentimento à noite? Que é o sentimento que você tá mais só. É o momento que você tá mais só. Né, às 18 horas, quando começa a anoitecer, né, quando o sol se põe, as pessoas estão indo para suas casas, você começa a se recolher dentro da sua própria casa. Estar dentro de casa é super simbólico, que é estar dentro de você, em contato com você mesmo, né? Então a gente pode pensar nessa quarentena também, né, nessa pandemia. Não sei quantos estão voltando a trabalhar fisicamente, né, saindo de casa, mas tem muita gente que está 24 horas por dia dentro de casa ainda. Eu tenho alguns pacientes que estão dentro de casa, não saem para nada ou para quase nada. Então isso aumenta ainda mais essa sensação de vazio existencial, essa sensação de angústia. Porque você vai lá, você tá obrigada a ficar dentro de casa, dentro de você mesmo, em contato com você, em contato com... Porque pensa, quando você fica sozinho dentro de casa é onde você pode ser mais você, né? Então você não aguenta mais isso. Tem pessoas que se sentem mal com isso. Então é importante a gente relacionar com isso também. E o ser humano é um ser social. Para a gente entrar em contato com a gente precisa do outro, né? A gente precisa também do outro para a gente se sentir bem, porque quando a gente está com o outro, a gente se distrai da gente mesmo. E a gente pode ajudar o outro a esquecer dos nossos problemas. Olha que complexo. E a quarentena está causando um estrago nesse sentido, né? É claro que tem pessoas que lidam um pouco melhor e tal, né? Enfim, buscam atividades prazerosas mesmo dentro de casa. Eu já abordei diversas vezes, dei entrevistas até para uma TV aqui. Eu falei muito das atividades que você pode fazer enquanto você tá 24 horas por dia dentro de casa, né, gente? Isso aí é um fato. Não sei o que tá acontecendo aqui, que diminuiu a luz aqui pra mim, mas vocês estão me vendo bem, gente? Bom, isso aí é um fato, tá, gente? Então, a depressão é algo que precisa ser olhado com muita atenção. E uma das consequências da depressão, tá, gente, pode ser o suicídio. Não é regra, mas a gente vê muitos casos de suicídio em decorrência desse vazio, dessa angústia muito intensa. Sabe aquela dor que você sente que nada faz essa dor passar? Pensa o seguinte, gente, pra gente ter uma empatia com essas pessoas que pensam no suicídio, pensam em se matar, em tirar a própria vida. Elas enxergam como a única alternativa, sendo que existem muitas outras. Elas sentem uma dor emocional muito intensa que não tem como você passar um remédio para passar aquela dor. A dor tá tão forte, tá tão intensa que elas quer acabar com a própria vida para ela parar de sentir aquela dor, né? Então, assim, quando chega nesse nível, a gente sabe, precisa de medicamento, precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. É problemático, mas a pessoa só vê essa saída, só que existem muitas outras. Uma delas é buscar ajuda, né? Um apoio, buscar uma forma de lidar com esses desconfortos no dia a dia, buscar atividades que deem prazer, principalmente, né?
E aí, gente, eu entro na questão da tratativa, da terapêutica da depressão, dentre outras questões, inclusive da baixa autoestima, que a gente comentou brevemente, se eu não me engano, na semana passada ou na semana retrasada, que eu falei de algumas dicas para melhorar a autoestima, lembra? Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, a pessoa que tem depressão, por exemplo, estou falando especificamente da depressão, que é o caso mais extremo do vazio existencial. Mas a terapêutica é fazer com que a pessoa melhore a autoestima dela, porque quando ela toma o remédio, ela já é capaz de conseguir raciocinar e provocar mudanças na vida dela. Enquanto ela não toma medicamento, ela não vai se sentir animada para nada, é um desânimo, ela perde o prazer nas coisas do dia a dia. Então, um dos sintomas da depressão, inclusive, é a perda de prazer naquilo que dava prazer para ela, né? Então, no dia a dia, ela gostava muito de, sei lá, ir no mercado ou ir na padaria, ela deixa de fazer isso. Então, gente, isso é um indício de que alguma coisa está errada com essa pessoa. De falta de espaço no celular. Bom, enquanto a pessoa não toma medicamento, gente, ela não vai se sentir animada para aderir à terapia. Então, por isso que é importantíssimo, quando a pessoa foi, diagnosticada com depressão, ela começar o tratamento com medicamento, para então a gente começar a terapia de uma maneira muito mais eficaz, né? E aí, dentro da terapêutica, de todo o processo, o que eu tenho de dica para dar para vocês e que eu sempre trabalho dentro da clínica é você encontrar um propósito de vida. Exatamente. Você que está me escutando aí, você que está me vendo, você tem um propósito de vida? Você tem algo que, olha, eu nasci para fazer isso, eu tô aqui por esse motivo, eu amo fazer isso, seja um trabalho voluntário ou não, mas pode ser até o seu trabalho profissional, mas é algo que te dê prazer, que você faça por prazer, algo que você ame e que você sabe, nossa, se eu sair dessa vida sem fazer isso, deixar de fazer isso, eu perdi o meu propósito. É como se fosse missão de vida mesmo, sabe? Nasci para isso. Então, gente, se você não tem um propósito de vida, a tendência é você se sentir mais angustiado, mais desanimado no dia a dia. É importante você buscar uma saída para isso. Então, assim, fazer o quê? Fazer atividade. Atividade física ajuda muito também, tá, gente? A Jailma tá falando que toma fluoxetina. Fluoxetina, para quem não sabe, é um remédio psiquiátrico que é usado tanto para ansiedade quanto para depressão. É o remédio mais comum que é recomendado pelos psiquiatras, né? Claro que aí a dosagem vai variando de 10 miligramas, que é a dosagem mínima, e vai aumentando de acordo com cada caso, né? E só que é importantíssimo, junto com a medicação, a pessoa fazer terapia. Não dá para tomar só remédio, tá, gente? Porque se você só toma remédio, não vai adiantar nada. Você vai se tornar dependente daquela medicação psiquiátrica. Ok, gente? Então, é importantíssimo fazer terapia. Não sei se a Jailma quer comentar alguma coisa nesse sentido, se ela faz ou não, mas é importantíssimo, tá? Ter um acompanhamento psicológico. Então, como eu estava dizendo antes, a questão é, se você não tem um propósito, não tem um objetivo na vida, fica difícil você se sentir motivado a viver. Olha só, que forte isso que eu tô dizendo, né? É a mesma coisa, eu já fiz vários trabalhos dentro de empresas, na área de RH, e o que a gente percebe mais, né, entre os colaboradores que se sentem desmotivados, é que eles não conseguem entender o objetivo do trabalho que eles estão executando. Então, se eles não sabem, eu fui contratado para recepcionar as pessoas. Ok, qual que é a minha função? Eu sei os detalhes de tudo que eu tenho que fazer todo dia? É atender telefone, é passar recado, é deixar a pessoa à vontade. O que eu preciso fazer em detalhes? Eu preciso dar café? Por quê? Qual que é o objetivo maior disso? Eu não sei, eu só sei que eu tenho que fazer isso.
Então vai chegar em algum momento que a pessoa vai se desmotivar a fazer isso. Se ela não compreender que ela, enquanto recepcionista / secretária, é uma pessoa que é a porta de entrada de quem ela recebe, né? Ela é porta de entrada da empresa, de que o papel da recepcionista é importantíssimo para o cara que chegar na empresa ter uma imagem positiva, aquela primeira impressão é que fica. Se ela não entender que o papel dela é causar uma boa impressão naquele cliente que está chegando, ela jamais vai fazer um bom trabalho. Então, enquanto ela não compreende o objetivo dela e, além disso, o objetivo maior da empresa como um todo, menos ela vai se sentir motivada. É a mesma coisa com o ser humano, na vida pessoal. Enquanto eu não entender o meu objetivo aqui na vida, eu não vou me sentir motivada. E provavelmente eu vou ser engolida pela rotina, eu vou ser engolida pela vida automática. Então, enquanto eu não desenhar, não fazer um planejamento, não tomar uma atitude, né? Porque eu que faço as minhas escolhas, eu não sou escolhida, eu que faço as minhas escolhas. Enquanto a gente não percebe que nós temos o potencial de mudança na nossa vida, de fazer as coisas mudarem, tornar as coisas diferentes e melhores, enquanto a gente não compreender isso, a gente vai ser engolido pela rotina. E aí isso vai gerar estresse e, gente, um nível elevado de estresse pode levar à depressão e outras muitas doenças como hipertensão, como síndrome de burnout, excesso de trabalho, falta de reconhecimento dos próprios limites, falta de olhar para si. Quando você se anula, o que é a definição de ansiedade para mim? Falando para vocês no informal aqui. É uma pessoa que se anulou em prol de um trabalho, em prol de, enfim, de qualquer outra pessoa, se anulou, esqueceu dela. Essa é a síntese da depressão. Anulação, autoanulação. Então, enquanto a pessoa não se descobre, não olha para si, pô, eu tô fazendo o que eu quero fazer, eu gosto do que eu faço, né? Não, eu não gosto. Então tá, eu tô aqui por causa do dinheiro, então beleza, eu preciso achar alternativas para sair desse emprego. Ou eu preciso achar alternativas para empreender. Às vezes não é simples, às vezes vai demandar um esforço maior de continuar naquele trabalho até que eu possa mudar. Só que enquanto isso, eu vou ter que continuar ali. Só que aí o que acontece? Se você começa a ter esse objetivo, desenvolver esse objetivo lá na frente, mesmo que demore, 5 anos para você sair daquela empresa, você tem um objetivo. Então, você vai se motivar um pouquinho mais, você vai se sentir melhor um pouquinho mais, porque você tem um objetivo, mesmo que ele demore, entende? Então, enquanto você não tem um objetivo, eu tenho o objetivo de trabalhar mais 5 anos aqui, guardar um dinheiro para poder mudar, ou fazer acordo, ou enfim, né? Então, tenho vários casos assim também na clínica, né? Das pessoas que se sobrecarregam, se anulam pelo trabalho, vivem para trabalhar, né? Não trabalham para viver, mas vivem para trabalhar, e isso é adoecedor, gente, tá? Então vamos ver alguns comentários aqui. A Jailma falou: eu estou amando suas lives, está me ajudando muito. Ela falou que não faz acompanhamento psicológico. Então, Jailma, olha, vou dar um puxão de orelha aí em você, tá? É importantíssimo você fazer. Tá bom, gente? Então, é que ela tá comentando aqui algo que a gente falou antes, né? De não poder, em caso de depressão, ansiedade e tal, que a pessoa faz uso de psicotrópico, que é remédio psiquiátrico, sem fazer terapia. Então, dei meu puxão de orelha aqui na Jailma. Jailma, procure um psicólogo, tá? Ou psicóloga, né? Então, gente, sem propósito de vida, a tendência é a gente se sentir cada vez mais desmotivado, tá? Então, uma das tratativas, das terapêuticas da depressão, bem como uma pessoa que eu vejo ali que tá começando a se sentir desmotivada e tudo mais, é buscar o que faz ela se sentir bem. Ela organizar um cronograma, uma rotina mais equilibrada. Isso também é válido para a ansiedade, né? Ansiedade e depressão andam juntos, sim. Imagina uma pessoa deprimida. E esse texto que eu li para vocês no início da live,
pensa o seguinte, gente. O texto que eu li para vocês, ele é recheado de pensamentos. E eu já fiz uma live aqui só falando de ansiedade, inclusive tenho vídeos no meu canal do YouTube só falando de ansiedade, aqui no Instagram também. O que é a base da ansiedade? Ou são pensamentos que você remói de acontecimentos passados, fica remoendo, sabe, aqueles acontecimentos na cabeça e tal, repassando, se fosse diferente, se eu fizesse desse jeito, nanana. Isso gera ansiedade e preocupações com o futuro. Será que vai dar certo e se der tudo errado e bababá? Isso gera ansiedade. Aí esse texto que eu li no começo para vocês, falando do vazio existencial, falando da angústia, do medo, é carregado de pensamentos. Sempre por trás de uma emoção e de um comportamento tem um pensamento que é disfuncional. É um pensamento equivocado, né? Que a gente está enxergando sob um viés totalmente distorcido da realidade. Se você for questionar, se você for mapear esses pensamentos, eu também tenho um vídeo falando sobre mapeamento de pensamentos, nossa, você vai perceber que tá totalmente disfuncional e é por isso que você tá sofrendo, né? Então, pensa, se a pessoa só pensa negativa, ela pensa que tudo vai dar errado na vida dela, se a gente parte do princípio que nós somos os responsáveis pela nossa vida, nós que temos as rédeas da nossa própria vida, e se a pessoa só pensa assim, a tendência é ela só enxergar o negativo. É como se a gente colocasse um óculos, sabe? Um óculos. A gente só vai enxergar o que tá na nossa lente. O que tá fora da lente a gente não vai enxergar tudo embaçado. Então, se eu acredito, se eu tenho um viés, uma crença, né, que a gente chama dentro da terapia cognitiva, se eu tenho uma crença que é voltada para eu sou incapaz, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu vou me sentir incapaz, né? Então, gente, é importante a gente perceber esses pensamentos, né? E modificar esses pensamentos. E às vezes a gente precisa de ajuda, sim, né? De ajuda profissional, que é aquela ajuda que vai ser isenta de opinião, vai ser imparcial, né? Então, o psicólogo tá aí para isso. Então, gente, tem um outro viés aqui também importantíssimo para a gente avaliar a visão do vazio existencial por outras razões, né? Outros motivos, outras motivações. Que é o quê? Excesso, eu anotei aqui que eu estava refletindo sobre esse assunto antes dessa live e eu anotei o seguinte: excesso de tecnologia, pouco contato social. A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui antes, né? Que essa pandemia também tem colaborado com o aumento, o agravo de algumas doenças, entre elas a depressão e o vazio existencial tem relação com a depressão também. Então, quando a gente não tem contato social, a gente não tem uma troca. E a gente fica saturado da gente mesmo em alguns momentos. E essa troca é necessária, essa troca é importante também, né? Troca com o outro, somos seres sociais. Então, o excesso de tecnologia, então, a gente pensando num cenário global de geracional, ou do momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo com excesso de informação. Então, a gente fica ali na tecnologia o tempo todo, trocando mensagens, com pouco contato tete a tete, pouco abraço, pouco toque, pouca afetividade, uma afetividade mais superficial e distante, tecnológica. Isso colabora muito com esses vazios. A pessoa não fica suprida das suas necessidades afetivas, ela acaba se sentindo carente, né? Isso amplia esse processo também, tá, gente? Então, essa é também alguma das razões a mais que eu posso pontuar aqui. Exigências quanto a padrões de beleza impostos pela mídia, colaborando com algumas inúmeras insatisfações, como se nada fizesse se sentir pleno ou plena. Então, assim, se a gente for pensar no que a mídia dita comportamentos, a mídia dita moda, a mídia dita padrões de beleza. Então, pensa, aí a pessoa vai lá, coloca um Reinaldo Giannichini que se torna o padrão de beleza masculina numa determinada época aí. Eu tô bem atrasada, tá? Foi na época que ele bombou numa determinada novela aí. Ai, todo mundo falando dele e tal. Imagina as pessoas que não têm o padrão dele começam a se sentir mal com isso. Começam a se sentir para baixo, né? A mesma coisa da mulher. E olha
Não tô querendo puxar sardinha por ser mulher, mas eu já falei em várias lives sobre isso, é uma tecla que eu sempre bato, a questão da subjugação feminina. Então, a mulher sempre é colocada em segundo plano. Então, a mulher sempre é vista mais pelo padrão de beleza do que pela inteligência, por exemplo. Então, se a gente for ver essa questão do vazio existencial relacionado à mulher, é muito maior, né? E a mulher ainda passou por um processo que era assim, ó, você cresceu, você nasceu para ser mãe, para cuidar do lar, para cuidar da casa e ter filhos. E cuidar do marido também, né? Então, fazer comida e tal. Então, foi instituído esse papel para ela. E ela acreditou por muitos anos. E até hoje, muitas mulheres pensam dessa forma. E então, assim, esse também é uma situação que faz com que a mulher se anule. Ah, não, eu sinto outras vontades. Não, mas aí entra a culpa, que eu falei antes para vocês, que a culpa não é nossa. A culpa é de fora. Alguém que colocou essa culpa na gente. Você não pode sentir o que você tá sentindo. Aí você reprime, você se sente culpado toda vez que essa emoção vem. Lembra que eu falei isso? Então, a mulher, com certeza, ela sofreu por muitos anos, né? Esse processo de, mas eu queria ser mais livre, eu tô sentindo desejo por outro homem. O homem é livre e pode sair com quantas mulheres quiserem, mas ela não, né? E aí ela vem aquele sentimento contraditório e se culpa por isso, né? Se culpa por ser ela. Então, gente, o vazio existencial tá muito relacionado com tudo isso. Então, e tá tudo certo a gente se sentir triste. A tristeza é uma emoção importante da gente sentir. Super recomendo para quem quiser ver aquele filme chamado Divertidamente. É um filme que aparentemente é infantil, mas não é, tá? Ele fala justamente da função de cada emoção e a gente trabalha muito com isso dentro da terapia cognitiva comportamental. Cada emoção tem uma função. Se eu não entendo isso, eu acabo sucumbindo à emoção. Ou seja, coloco a emoção lá em cima, a tristeza lá em cima e acabo me deixando levar pela tristeza. Se eu dou uma função para a tristeza, eu vou entender que alguma coisa está errada dentro de mim. Ou seja, que algum pensamento meu está gerando aquela tristeza. E aí eu vou atacar o problema, que é o pensamento. Peraí, o que eu estou pensando agora que está gerando essa tristeza? E aí eu vou entender. Então, quando você dá uma função para a emoção, ou seja, eu tô me sentindo ansiosa. Opa, isso está sinalizando que tem algum pensamento meu que está gerando essa ansiedade. Qual que é o pensamento? Então, a gente precisa dar função às nossas emoções e não sucumbir às emoções. Não sucumbir à raiva e se deixar levar pela raiva e estragar os nossos relacionamentos por conta de uma raiva. E pensar o quê? Que sempre é um pensamento nosso que gera uma emoção e que gera um comportamento. Se eu tô sentindo raiva, não é culpa do outro a minha raiva. A raiva é minha culpa. Eu tô falando culpa para ficar bem grotesco aqui a definição, mas não é culpa, é responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Então é importante a gente perceber isso, tá, gente? Então, quanto mais a gente percebe que cada emoção tem uma função, e a gente consegue perceber o que essa emoção está querendo nos dizer sobre a gente mesmo, sobre os nossos pensamentos, fica melhor da gente lidar com cada uma das emoções que a gente não gosta de sentir. Vamos chamar de emoções negativas. Mas isso tem a ver com controle emocional, gestão das emoções, né? Que a gente também trabalha muito na terapia cognitiva comportamental, tá? Atendendo alguns comentários aqui, né? O Daniel falou que fez terapia, ajudou bastante. Valeu, Daniel. É isso aí, gente. Terapia ajuda muito, principalmente pro autoconhecimento, tá? O Saler, você por aqui. Faz tempo que eu não te vejo. E a gente mora na mesma cidade, né? Michele, qual sua área na psicologia? Bom, Saler, eu sou terapeuta cognitiva comportamental. A minha abordagem é cognitiva comportamental, ok? E também, assim, na clínica individual. Agora, na terapia de casal, que eu também atendo, eu utilizo mais a abordagem sistêmica. Faço uma mistura ali da sistêmica com a cognitiva comportamental.
mas na terapia individual eu utilizo da terapia cognitiva comportamental, que é a base de todos os meus textos, tá? Dos meus textos não, dos meus vídeos que eu gravo, das lives e tudo mais, eu sempre acabo passando alguma técnica, tá? O Daniel falou bem superficial as trocas, não sei exatamente sobre o que ele tá comentando, mas deve ser alguma coisa que a gente estava falando antes, né? A Marcele comentou do filme Divertidamente, uma gracinha de filme. Realmente, gente, super recomendo para vocês entenderem um pouco mais o papel de cada emoção. Na verdade, eles não são muito claros a respeito do papel, mas eles ilustram de uma maneira bem dinâmica, didática, engraçada, que cada emoção tem uma função. Mas na prática clínica, a gente consegue entender bem isso a partir do mapeamento dos pensamentos, que eu bato sempre na tecla dos meus pacientes, né? Inclusive, eu nas minhas palestras, nos cursos que eu dou pelo Senac, que eu dou aula no Senac, e fora do Senac também eu dou capacitações de liderança e tudo mais, eu passo a técnica do mapeamento dos pensamentos, explico para as pessoas, isso tem funcionado muito, as pessoas saem diferente do que elas entraram nessas dinâmicas, nessas palestras e etc, né? Gabriela Kinabi, meus divertidamente se bagunçam o tempo todo. Legal. Ela fez uma analogia, gente, porque divertidamente é o nome de um desenho que eu citei aqui de exemplo de filme para vocês verem, né? Que fala das emoções e trata de cada emoção, né? Cada emoção ali que tá dentro do cérebro de uma criança, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti, preciso rever. E aí as emoções, tristeza, alegria, raiva, elas ficam brigando ali dentro e controlando o comportamento da pessoa, da criança ali, né? É bem interessante. Ela fez uma analogia aqui, que os divertidamente dela se bagunçam o tempo todo. Então, Gabriela, a minha recomendação para você é terapia. Não sei se você já faz, mas tem o tal do mapeamento que eu tô falando aqui ajuda muito. Quanto mais a gente conseguir perceber, tô me sentindo ansiosa agora, a pergunta que eu faço para eu descobrir que pensamento está na minha cabeça é o que está passando exatamente agora na minha cabeça. Quando eu me faço essa pergunta toda vez que tem uma emoção disfuncional, uma emoção que eu não quero sentir, tristeza, raiva, angústia, ansiedade, eu preciso fazer essa pergunta. Eu vou achar a resposta. Não vai ser simples, porque isso também é uma mudança de hábito. Então, quanto mais eu consigo mapear meus pensamentos, putz, eu tô ansiosa, olha só o que tava passando na minha cabeça. Eu tava pensando, preocupada com a conta que eu tenho para pagar amanhã. E eu nem tinha prestado atenção. Ou um pensamento pode ser uma imagem, pode ser uma lembrança. Um exemplo de quem tem medo de falar em público. A tendência de quem tem medo de falar em público é fazer o quê? Antes da apresentação se ver aquela plateia rindo dela, porque ela falou alguma besteira. Isso é uma imagem, mas é um pensamento, uma imagem em forma de pensamento que gerou aquela ansiedade. E aí ela ficou ansiosa. Então, quanto mais a gente mapeia e tenta modificar esse pensamento na hora que ele vem, ou conversa com a gente mesmo, nossa, olha só o que eu tô pensando. Tô pensando que todo mundo vai rir. Não tem como eu prever isso. Então, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. E aí, além disso, tem muitas técnicas. Eu dou curso de oratória, passo algumas técnicas também. Eu posso fazer uma live só disso aí, de técnicas para falar em público, para quem quiser, tá? Mas enfim, então, quanto mais a gente mapeia esses pensamentos e conversa com eles na nossa cabeça, melhor pra gente controlar essas emoções e se dar melhor nas nossas relações, nas nossas interações e etc, tá? Saler falou, legal. Daniel, isso mesmo, sobre as trocas atuais. Tá, entendi. O Daniel tava comentando a respeito das trocas superficiais, tecnologia, que eu comentei antes, que essas trocas, né, que estimulam cada vez mais o isolamento, o afastamento das pessoas, ele chamou de superficial. Concordo, é isso mesmo. A gente tem um aprofundamento muito maior e melhor
quando a gente está interagindo com a outra pessoa tete a tete. É claro, gente, eu não tô falando mal da tecnologia. É claro que a tecnologia é super favorável, principalmente quando a gente tem pessoas que moram longe. Aqui, fazendo live, a gente fica mais próximo, ainda mais em época de pandemia, né? É a mesma coisa com pessoas que a gente conhece de outras cidades, de outros países. Isso nos aproxima mais das pessoas que estão distantes. O problema é quando se trata de pessoas que estão perto, e a tecnologia tende a afastar e a camuflar emoções. Então, assim, é muito mais fácil. Uma coisa que eu tenho percebido, as pessoas que têm dificuldade de interagir com as outras pessoas pessoalmente, elas se aproveitam do WhatsApp, por exemplo, mesmo no ambiente profissional. Então pensa, vou falar com o chefe, prefiro falar pelo WhatsApp porque eu não vou ter que encarar ele cara a cara. Então, assim, a tecnologia também, ela ajuda nesse ponto que não é tão positivo assim. Ela afasta, né? Então, tudo isso vai gerando uma pouca troca afetiva, troca social, né? Esse desenvolvimento de interação social fica diminuído. E isso colabora com as nossas carências, né? As nossas habilidades sociais acabam ficando afetadas. Isso é bem sério, tá? A gente pode falar disso em outra live, em outro vídeo, etc. O Maicon, eu quero as técnicas para falar em público. Beleza. Eu vou fazer uma live sobre isso. Pode ser a próxima? Quem topa, levanta a mão. Porque as técnicas para falar em público, gente, elas servem para as nossas interações também. Não só para as nossas interações em público, dando palestras, mas para as nossas interações no dia a dia. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre isso, sim. E pode ser a próxima. Porque, gente, eu já quero anunciar uma coisa para vocês. A Marcele tá falando que pode. Então, beleza, já fechou o tema da próxima live de quarta-feira. Deixa eu falar para vocês. Já vou aproveitar que vocês estão aí, estamos numa quantidade razoável, já vou divulgar. Em setembro, gente, estou organizando a Semana da Saúde Mental, justamente por ser um mês de prevenção do suicídio. Então, para vocês saberem, eu já vou anunciar aqui para vocês nessa live e eu vou divulgar posteriormente as artes que eu fiz com todos os convidados. Vão ser 5 psicólogos e 1 psiquiatra, lives de 1 hora falando sobre saúde mental. Depressão, suicídio, como que a depressão funciona no cérebro, como prevenir, enfim. São temas cheios para vocês. Vai ser uma semana inteirinha, na verdade, dividido em 2 semanas, né? 3 dias numa semana, outros 3 na outra semana, enfim. Mas eu vou passar para vocês, acho que eu vou divulgar para vocês a partir de sexta ou sábado a programação completa dessa semana, que vai ser topzera para vocês, tá? E que vocês divulguem muito para ajudar muita gente. É um evento gratuito, que é só vocês comparecerem e vai ficar depois disponível para todo mundo assistir quando quiser. Tá bom, gente? E é super convergente com o tema de hoje, que a gente tá falando de vazio existencial. Então, eu tô falando tudo isso porque na semana que vem vai ser a minha última live de quarta-feira, pré-evento da Semana da Saúde Mental. Porque várias quartas-feiras a gente vai ter alguém falando na live, algum convidado. Tá bom, gente? E nessa sexta-feira eu tenho uma live com o Atinar Life, que é um Instagram bem top também, tá? Que é para falar sobre introversão. Vai ser uma live super descontraída, vai ser 8h30 da noite na sexta-feira. E no domingo, a gente não vai ter conexão entre elas, porque a minha convidada, infelizmente, não vai poder participar. Estou torcendo para que haja alguma mudança nesse processo, mas eu mantenho vocês informados, tá bom? E a programação da conexão entre elas do próximo mês também tá cheia. Então, próximo mês, gente, a gente vai ter muita live. Vão ser 6 lives dessa Semana da Saúde Mental e mais 4 lives do Conexão Entre Elas. Então, já tô divulgando aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, quero agradecer a participação de todos. A minha irmã falou que ela é assim mesmo, prefere mandar mensagem. Quero agradecer para todo mundo. E até a próxima live. Até a semana que vem falando sobre falar em público. Dicas para falar em público. Beleza? Beijão para todos. Gratidão por terem participado.
e vamos divulgar aí as lives. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Obrigada, Má. Beijo, gente.